A paz do Senhor, amigo e amiga. Hoje estaremos falando sobre a história de Ismael e quem foi Ismael na Bíblia. Ele foi um homem que ainda muito jovem, ele foi expulso de sua casa juntamente com a sua mãe e foram morar no deserto. Porém, Deus era com ele e o abençoou. Também estaremos falando sobre 2 lições de vida que podemos aprender com a história deste homem. O meu nome é Miqueias Cassiano e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você tem gostado dos vídeos que eu tenho colocado aqui no YouTube e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para que você seja avisado quando surgir novos vídeos. Ismael foi o primeiro filho de Abraão com Agar, e esta era serva egípcia da esposa de Abraão, Sara. A Bíblia diz que Sara era uma mulher estéril e por isso não poderia ter filhos e dar descendentes a Abraão. Mas em Gênesis capítulo 12, a palavra de Deus diz que Deus apareceu a Abraão e lhe fez promessas de torná-lo pai de multidões e muito conhecido na terra. As promessas de Deus eram para Abraão e Sara, a sua esposa, ou seja, mesmo ela sendo estéril, ela daria à luz a um filho. O tempo passa e Sara estava com dificuldades de acreditar nas promessas de Deus para a sua vida, pois na sua visão humana isso era algo impossível. E conforme o costume daquela época, quando uma mulher não tinha condições de gerar um filho por ser estéril, ela poderia entregar ao seu marido a sua serva pessoal, para que ela gerasse um filho dele. Então a criança nascida, ela não seria somente filha do seu esposo e da sua serva, mas também da dona da serva. Então Sara entrega a Abraão a sua serva Agar, para que ela lhe gerasse um filho. E sabendo Agar que estava grávida de Abraão, começou a afligir a sua senhora. E Sara, que tinha toda a autoridade sobre a vida de Agar, começou a afligi-la, de forma tal que Agar decidiu fugir da sua presença. Enquanto ela fugia, o anjo do Senhor apareceu a ela no meio do deserto e mandou que ela voltasse para Sara, sua senhora, e fosse obediente a ela. E disse também que ela estava grávida de um menino e que os seus descendentes seriam muito numerosos. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, o capítulo 16 e o versículo 10 e o versículo 11. E o anjo do Senhor disse também: Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos de idade, e nasceu Ismael em um ambiente muito tenso, pois a sua vida, nome e posição estavam estreitamente ligados a um conflito entre 2 mulheres, Sara e Agar. E por 13 anos Ismael, ele foi tratado como filho e herdeiro. E enquanto a promessa de Deus não se cumpria na vida de Abraão e Sara, ele era uma criança muito importante para o futuro do seu povo. Até o momento que Deus aparece novamente a Abraão e renova a promessa, dizendo que Sara daria à luz a um filho. A gravidez de Sara e o nascimento de Isaac deve ter causado um abalo muito grande em Ismael, pois de acordo com a promessa de Deus, ele não seria o herdeiro de Abraão. Deus também ordenou que todos os seus homens eles fossem circuncidados, e como Ismael tinha a idade de 13 anos quando foi circuncidado, algumas tribos árabes têm o costume de circuncidar os seus adolescentes com esta mesma idade. Com o nascimento de Isaac, os problemas de Sara e Agar eles chegam a um nível muito crítico. Diz a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 21 e o versículo 9, que depois que Isaac é desmamado, Sara viu que Ismael zombava dele e imediatamente pediu a Abraão que mandasse Ismael e Agar embora. E aqui nós aprendemos a primeira lição com a história de Ismael. E a primeira lição que nós aprendemos com a sua vida é que não é porque alguém te desprezou que Deus vai deixar de cumprir as promessas que Ele tem feito na sua vida. Não é porque alguém te desprezou que Deus vai deixar de abençoar você. Nós aprendemos também que tem gente que gosta de usar pessoas enquanto a sua bênção e a sua promessa ainda não chega. Muitas vezes vai em sua casa, compartilha segredos e sentimentos, pede ajuda a você, muitas vezes lhe ajuda, mas quando a bênção chega e a promessa se cumpre, não lembra mais de você.
e por qualquer motivo te descarta como se você fosse um objeto. Existem também relacionamentos onde um ou outro, enquanto estão estudando para passar em uma faculdade, para passar em um concurso público, estão trabalhando duro para estar em uma vida financeira melhorada, ali estão juntos, estão unidos, mas quando passam na faculdade, passam no concurso, a vida financeira melhora, muitas vezes se esquece daquela pessoa que sempre esteve ao teu lado e muitas vezes despreza como se você não fosse ninguém, como se fosse um simples objeto. Mas não é porque alguém recebeu a bênção e te desprezou que Deus vai deixar de cumprir as promessas dele na sua vida. Não é porque alguém desprezou você que você vai deixar de ser abençoado. Se Deus permitiu que a bênção chegasse na vida de alguém próximo a você e essa pessoa fez alguma coisa contigo, com certeza Deus, ele permitirá que as bênçãos cheguem na sua vida também, se você for fiel a ele. O pedido de Sara pareceu mal aos olhos de Abraão, porque ia de encontro aos costumes daquela época de expulsar o seu filho de casa. Também Abraão, ele temia muito que algum mal viesse a acontecer a Ismael e Agar. Porém, a Bíblia diz que Deus o confortou. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 21, versículo 12 e o versículo de número 13. Mas Deus disse a Abraão: não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Então Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar pão e um odre cheio de água. Colocou o menino nos seus ombros e a mandou embora. Depois de uma longa caminhada pelo deserto, a água do odre acabou. E Agar, temendo ver o seu filho morrer na sua frente, o colocou debaixo de uma árvore e se afastou cerca de 100 metros de distância. E a Bíblia diz que Ismael chorou e Deus ouviu a voz do menino. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 21 e o versículo de número 17. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. A segunda lição que aprendemos com a vida de Ismael é que se Deus está conosco, o deserto não é o fim de tudo, mas sim o começo do cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. O jovem Ismael cresceu e Deus era com ele e tornou-se um grande caçador e um excelente flecheiro. A sua mãe trouxe uma mulher do Egito que se casou-se com ele e eles tiveram 12 filhos e uma filha. Os seus descendentes, eles eram conhecidos como ismaelitas e eles eram divididos em 12 tribos que moravam em acampamentos móveis no deserto. E mesmo Isaque, sendo o herdeiro de Abraão, Ismael e os filhos de Quetura, eles receberam também bens materiais da parte de seu pai. E quando Abraão morreu, foi sepultado por Ismael e por Isaque. E a Bíblia não relata mais algum tipo de conflito entre Sara, Agar, Ismael e Isaque. Ismael, ele morreu com a idade de 137 anos de idade, porém a Bíblia não diz onde ele foi sepultado, embora a tradição muçulmana afirma que ele foi sepultado em Meca. Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. E se ainda não assistiu a história de Jefté aqui no meu canal, corre! Vai assistir lá, pois a história de Jefté, ela contém detalhes e lições de vida maravilhosas que vai ajudar você nessa caminhada cristã. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também na tela final aqui desse vídeo. Então, eu te vejo na próxima e que Deus te abençoe.